Hoje é uma data muito especial, né? Na verdade, esse ano é um ano muito especial para a Polo. A gente está fazendo 20 anos, né? A realização de um sonho, né? E nada melhor do que compartilhar com os nossos clientes, nossos alunos, as pessoas que estão conosco, né? Realizações, né? Para vocês terem uma ideia, esse ano a gente está realizando aí, fechamos o ano 2023 com 53 milhões de reais de projetos de melhoria realizado por alunos nossos, que realizam os nossos cursos de Lean Six Sigma. Né? Um marco, uma história que eu gosto muito de contar. E para comemorar isso, eu trouxe aqui a apresentação exclusiva para os nossos alunos e clientes de um projeto Lean Six Sigma, do início ao fim, mostrando cada etapa, ilustrando algumas ferramentas. Eu te convido a assistir esse vídeo e acompanhar como é que foi realizado esse projeto. Né? Esse foi um projeto conduzido por mim. Eu me chamo Fernando Silva, sou sócio-diretor da Polo Soluções. Né? Estou muito alegre e, vou dizer assim, realizado em estar compartilhando isso com você. Vem conosco para assistir esse vídeo. Um projeto de Lean Six Sigma, né, ele começa sempre com uma história, né? Eu quero melhorar algum processo, algum produto, algum resultado, reduzir alguma perda significativa, né? E esse projeto ele parte de uma equipe, né? Geralmente essa equipe de projeto Lean Six Sigma, geralmente os projetos Lean Six Sigma são conduzidos por Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, Master Black Belt. Esse projeto eu fui o Master Black Belt da equipe, que conduziu esse projeto, né? E a gente levou aí esse caso, né, como um dos cases de sucesso. Né? Uma coisa que é interessante, antes de entrar nos projetos, a Polo ela vem seguindo ao longo desses anos, né, com os resultados fantásticos nesse tema. Né? Temos resultados em diversos temas, mas hoje eu vou contar a história exatamente do tema Lean Six Sigma. Né? Para vocês terem uma ideia, a gente já formou mais de 2.000 alunos. Né? Desses 2.000 alunos, foram mais de 10 turmas de Black Belt, turmas de Master Black Belt e mais de 55 turmas de Green Belt, Yellow Belt, já perdemos a conta, White Belt também. Então é um resultado muito bacana. Eu me chamo Fernando Silva, fundei a Polo em 2004 com o sonho de levar ferramentas e métodos de melhoria para as empresas, e tenho obtido bastante sucesso nesse ano de aniversário. Compartilhar um projeto desse de nível confidencial com os nossos alunos, com os nossos clientes, é uma honra muito grande. Vamos lá. É o seguinte, quando a gente vai fazer um projeto, né, a gente tem uma jornada para ser feita. E depois que essa jornada foi concluída, a gente precisa de saber contar essa história. E geralmente as histórias de projetos de nível Six Sigma, né, elas são contadas para a diretoria da empresa, para a presidência da empresa, para a alta gestão, para os altos gerentes. E a gente sabe que os altos gerentes não têm tempo para escutar, né? E a gente brinca muito com um papo de elevador, né? Enquanto o elevador sobe ou desce, você tem que mostrar uma ideia, mostrar um resultado, mostrar um projeto para um alto executivo, que é o tempo que ele tem para lhe dar atenção. Então, esse diagrama que eu vou apresentar para vocês, ele é feito depois que o projeto é realizado, os resultados são validados, né? E você leva essa historinha para contar. A gente chama ele de diagrama de four blocks. Ele conta a história do projeto de trás para frente. É o que eu vou contar para vocês. Eu vou mostrar um projeto, um case completo, mas eu vou contar o case já como se estivesse mostrando para a diretoria nesse primeiro momento aqui. Então, a primeira coisa que um diretor tem tempo para te ouvir é a respeito de um problema prático. Estou mostrando aqui na minha tela, né, um business case, né, um problema prático. Eu vou contar a história para ele. Olha, nós estamos com um projeto aí de melhoria, de redução do consumo de matéria-prima, lá na linha tal, na planta tal, né, e a nossa ideia é reduzir de 50 miligramas por litro para 49,5 miligramas por litro. Né? E o nosso histórico tem trazido uma média acima do alvo de 50 miligramas. A gente sabe que 1 miligrama ela reflete no custo, né, em torno de R$63 mil por mês. Projetando isso por ano, dá mais de R$700 mil. Quando você conta essa historinha de 10 segundos para ele passa a ter tempo para te ouvir. Opa, como é que você conduziu esse projeto? Aí você vai para a parte que geralmente um autodiretor
gosta, não é que ele não gosta muito de ouvir, ele não tem muito tempo e nem saco para ficar ouvindo, mas é a realidade, né? O caminho que você percorreu tecnicamente para resolver o problema. Então aí você mostra o problema estatístico, como é que foi conduzido, a análise estatística, aí uma série de ferramentas e técnicas, né? O estudo de capacidade do processo. Você vai resumir o seguinte: olha, a gente está tendo uma perda de 21% acima do nosso limite de especificação. Isso equivale a 121.085 partes por milhão. Opa, é mesmo, isso chama mais atenção. E aí, como é que você fez? Né? Aí você vai para uma solução estatística. No caso específico aqui, eu estou trazendo a solução desse projeto, desse problema, né? Você vai dizer, olha, nosso problema principal era reduzir o nível de concentração de açúcar, né? E a gente mapeou, né? Isso a gente chama de Y, né? E a gente mapeou as causas variáveis que interferem nesse resultado e chegamos à conclusão aí que teve 4 itens, né? Que a gente chama de X, ou seja, 4 itens que interferem nesse resultado. E a partir do mapeamento desses 4 X, né, nós validamos ele estatisticamente e fizemos uma aplicação de uma técnica chamada de RLM, ou regressão linear múltipla. Né? A partir disso aí a gente trouxe uma redução do custo do valor médio de 50,45 para 46,74 miligramas por litro. Isso equivale a uma redução de 3,71. Lembra que lá atrás a gente falou que queria reduzir 1 miligrama? Pois reduzimos quase 4 vezes mais. Né? E a partir dessa projeção de dados, dessa análise de dados, a gente padronizou essas variáveis críticas, colocou essas variáveis críticas dentro de uma jaula, padronizamos os parâmetros e implantamos uma carta de controle chamada de carta de CEP para controlar e manter o processo estável. E no final, o resultado aí, 2.800.000 reais por ano de redução de produto. Isso foi conduzido num prazo de 3 meses, né? Proporcionou uma redução de 21% para 1,3% só de defeito fora do limite de especificação, uma redução total de 7,38% na média. Então, eu contei essa história e levou mais de 1 minuto, né, 2 minutos talvez, né, o tempo que você teria para contar essa historinha para o seu diretor, para o seu gerente. E é muito importante saber vender o peixe, né? E nessa folha 4 blocks aqui é o resumo geral, é o tempo que você tem para apresentar um projeto, né? Se o projeto foi interessante, começando lá do teu problema prático. Se o problema prático não chamou atenção, você não vai ter tempo mais para apresentar. Vamos lá, como é que a gente resolveu esse problema? Né? Vamos seguir aqui passo a passo do método Six Sigma. Né? O resultado do projeto é o que interessa. Né? O método Six Sigma tem um caminho, né? O método DMAIC, né? Definir, medir, analisar, implementar e controlar. E dentro de cada uma dessas etapas tem uma série de ferramentas que a gente utiliza para chegar no resultado final, né? Vamos imaginar aqui na fase definir, né? Definir um bom contrato de projeto, que se define o KPI, né? Que é a meta do seu projeto, o histórico do seu projeto, o levantamento da equipe, os benefícios e o saving que você pretende ter. O saving é o resultado. E aí vai lá para a fase de medir. Na fase de medir, vamos mapear o processo, identificar as causas potenciais, né? Na nossa figurinha aí parece um funilzinho e de fato a gente afunilar isso daí. Paralelo a isso, a gente vai fazendo os testes estatísticos de análise gráfica, análise de teste de normalidade, teste de capacidade do processo. Filtramos isso daí e levamos lá para a fase de análise propriamente dita. Né? Na fase de análise tem um mapa de análise estatística bem legalzinho, né? Que ele te direciona para utilizar as melhores ferramentas para atingir o teu resultado. No nosso caso aqui, a gente escolheu algumas ferramentas ao longo da apresentação, você vai perceber quais. E depois que analisou bem os dados, aí vai ficar mais fácil. Você tem o seu resultado, onde você quer chegar, tem as causas, aí a proposição de soluções fica bem simples, né? E no caso aí um plano de ação e depois, durante a implantação do processo, a análise da nova capacidade do processo, para comprovar que você de fato obteve os resultados planejados lá atrás. E aí no fim, já entra na fase de controle, que é uma fase de transição entre a implantação da melhoria e a transição para o dono do processo, que envolve a padronização, parametrização,
criação de limites, né? E depois fechar o projeto com os objetivos atingidos e comemorar e partir para a próxima, né? A vida de um belt, né? De um resolvedor de problema é a vida de um guerreiro. Termina uma batalha, descansa um pouquinho e já parte para a próxima. Rapidamente, como é que nós passamos por todas essas etapas aqui nesse caso específico, né? A primeira coisa é definir o nosso business case, né? Definir o processo onde vai ser atuado, né? No caso aqui, a gente definiu que o processo vai ser na linha de preparação e envase de sucos, na linha 1, 2 e 3, né? A declaração do problema ou da oportunidade, aí no caso, a gente estava no início do projeto, a gente definiu um potencial de ganho de 1 a 2%, né, no custo desse ingrediente chamado açúcar na máquina A5 Flex e MID. Né? E aí conta aquele business case, mas o que é mais importante, né, no Six Sigma, né, são os dados, obviamente, mas as imagens. Né? Então, um gráfico aí mostrando que existia aí uma meta de 50 miligramas e o processo estava rodando sistematicamente fora dessa meta ou acima dessa meta. Né? E aí, continuando ainda na fase de definição, essas informações são importantes, mais na frente a gente fecha ela num chamado contrato de projeto. A gente definir claramente o indicador, no caso aí o indicador é um indicador de miligrama por litro, por unidade envasada, estabelecer uma meta clara e factível, né? No caso aqui a meta foi derrubar de 50,5 miligramas para 49,5, a meta até humilde, né? Dentro de um prazo estabelecido. E aí, nesse momento, você já chama a controladoria para validar os seus dados, né? Quando você está fazendo um projeto, é muito importante o pessoal da área de custo, da área de finanças, para estar validando. Então, você faz o projeto, chega lá no final, os seus dados dos ganhos financeiros não são aprovados, pronto, aí perdeu todo o teu tempo e, enfim, então valida com a controladoria. Aí no caso aqui, né, foi feito o levantamento de custo, né, e foi feita uma projeção de redução de custo de 12 meses. Nesse caso aí específico, né, cada miligrama reduzida representava 1 centavo. Se a empresa produz 6,3 milhões de unidades por mês, né, dá 63 mil reais por mês, 1 miligrama, em 12 meses isso daí vai dar 756 mil reais. É muito significativo, né? E aí, fechou tudo isso daí, vamos estabelecer limites agora do teu projeto, que é uma coisa muito importante, muita gente cai nessa armadilha. Primeiro ponto é definir o que está dentro do teu projeto, de fato, e o que está fora. Né? No caso aí, foi definir claramente que o teu projeto está aplicável à linha de preparação em vaso, linha 1 e 2, a linha 1 e 3, né? A redução das perdas de matéria-prima na linha 1 e 2 em máquinas específicas, senão depois todo mundo vai entender que é para todas as máquinas, você fechar bem isso daí e dizer que não se aplica em outras linhas, precisa não ser cobrado do resultado para outros processos. Estabelecer algumas premissas, né? Uma das premissas para esse projeto específico aí foi a matéria-prima de marcas, né, especificadas, no caso aí a marca XA e YB, todas homologadas, né? A aplicação exclusiva para a linha de refri suco zero cal. E uma outra premissa importante é manter o padrão de qualidade. Eu vou mexer no meu processo, eu não posso alterar a qualidade. Posso alterar para melhor, para piorar não. Então, no caso específico aí, um teste de sensorial, um teste de degustação sem alteração significativa. Um outro ponto importante, definir as restrições do projeto. No caso do projeto Lean Six Sigma, de praxe, normalmente são projetos sem investimentos, que você implanta uma melhoria no processo sem a necessidade de adquirir alguma coisa, que isso aí seria um projeto, como é que eu vou dizer assim, voltado para melhoria específica sem investimento, ou não é projeto de CAPEX, projeto de investimento, é projeto de melhoria de processo. E estabelecer claramente quais são as contribuições que o seu projeto vai trazer para o negócio. No caso específico aí, desperdício de matéria-prima, trabalhar para reduzir, custo de produto diretamente vai estar sendo atacado, e a qualidade sem ser afetada. Então, definiu isso daí, se vai para um contrato de... define o cronograma também, define a equipe de projeto, vai para um cronograma, né, estabelecendo quanto tempo se vai passar em cada etapa do projeto. Normalmente um projeto de nível Black Belt, como esse caso aqui, é um projeto que dura 2 a 4 meses. Né? Esse aqui foi feito em 10 semanas, em 2 meses e meio. Né? Então, estabelecer um cronograma de quanto tempo se vai gastar em cada etapa para realizar esse projeto. Outro
ponto importante, depois de tudo isso aí, você já tem a tua fase de definição completa, e a gente joga isso para dentro de um contrato de projeto. Nós, na Polo, quando a gente forma os alunos, a gente disponibiliza esse template do contrato de projeto, que tem os campos específicos que você não pode esquecer de preencher para fazer essa primeira fase da definição, né? E aí vamos lá para a fase de medir, né? Na fase de medir, né, a primeira coisa, né, uma orientação elementar, né, vamos mapear o processo. Se eu quero melhorar um processo, eu tenho que definir quais são as saídas desse processo que eu vou estar melhorando especificamente, qual ou quais os processos e quais as entradas desse processo. A gente chama isso aí de X e Y, né? Uma das funções do Lean Six Sigma é eu mexer no X e alterar o Y, ou potencializar o Y, ou otimizar o Y, né? Então, a primeira coisa, eu preciso de fazer esse mapa de processo. Nesse caso específico aí, tiveram 14X impactantes no Y, né, que é reduzir o BRICS, né, o nível de concentração de açúcar por ml. Então, mapeei o processo. Aí, o próximo passo, eu preciso de filtrar esse X. Como tem 14X, eu não vou sair mexendo em todos, senão eu acabo piorando o processo ao invés de melhorar. No caso aqui, a gente utiliza uma matriz bem típica do projeto Lean Six Sigma, uma matriz de causa e efeito e de esforço e impacto, onde eu relaciono, né, os meus X com o impacto que ele tem no meu X. É uma ferramenta qualitativa ainda, né? Mas intuitiva e qualitativa, que se bem feita, ela te filtra os principais X. Nesse caso aqui, eu marquei de amarelinho aqui na tela, né, os principais X que foram filtrados para atacar. E depois eu vou avaliar o esforço que eu tenho para resolver esse X e o impacto que ele tem também para estar atuando. E aí, né, uma vez mapeado, está aqui na tela, né, para eu melhorar a concentração de açúcar, né, eu preciso de mexer no X4, eu preciso de mexer no X6, no X7 e no X8. Eu trouxe lá da matriz causa e efeito, esforço e impacto. Então, guardo isso daí e vamos para a próxima etapa dentro do processo da etapa da medição, né, que é validar o meu sistema de medição. Eu não posso avançar em nada no meu projeto se eu não confiar no meu sistema de medição. Então, a ferramenta MSA, né, que é uma análise de sistema de medição, onde eu utilizo os dados do meu processo, o operador, o equipamento de medição, e avalio tudo isso daí. Aqui eu utilizei o software Minitab para fazer essa avaliação, né? Aqui no caso aqui específico, né, isso aqui cabe uma aula completa, né, para explicar como é que funciona. Precisa de uma base estatística muito forte, mas no caso aqui, né, eu marquei aqui de vermelho, né, o percentual de variação de todas essas variáveis no meu processo deu 9%. A gente sabe que até 10% é aceitável. Em alguns casos até 20% ainda é aceitável, né? Então validei meu sistema de medição, está confiante nele, confiável. Vamos para a próxima etapa agora. Eu vou coletar dados do meu processo com o meu sistema de medição confiável. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é avaliar se o meu processo, os dados do meu processo são normais. Então, eu estou utilizando aqui do lado esquerdo da minha apresentação um gráfico, né, que mostra aqui, né, que os meus dados são normais. Tem esse valorzinho de P aqui, o chamado P-value, né, quando ele for, para esse caso, testar a normalidade, for maior que 0,05, ele é normal. Então, beleza, já é um alívio aí. Tem casos de processos que não são normais, aí o outro caminho a ser seguido, mas nesse caso aqui, felizmente, geralmente quando é variável contínua, a tendência dos dados a serem normais, de fato. E aí, vou fazer uma avaliação profunda do meu processo, comparando ele com os meus limites de engenharia, os limites técnicos, e vou fazer aqui uma análise de capacidade do processo. Então, no caso aqui, ó, a média do meu processo deu 50,44, o desvio padrão, né, que é a variação do meu processo, 1,9, né, o nível sigma, né, o Z-Bench, quanto é que está? 1,17, a gente fala de 6 sigma, né, chegar no nível 6 sigma é 3,4 falha por milhão. E nesse caso aqui, ó, a gente está tendo aqui 121.085 partes por milhão fora da especificação nesse nível sigma de 1,17. Trazendo para uma linguagem popular, isso dá 21% fora. É significativo, né? Eu diria para vocês que a maioria dos processos das indústrias, das empresas, andam por aí, né? E aí, vou lá para a fase de análise, já tenho as informações suficientes. Aí, como é que eu vou fazer? Eu já
trago de volta lá os meus X, né, e vou fazer aqui a validação estatística dele em relação à influência que ele tem no meu Y. Primeira coisa vamos pegar aqui e fazer uma validação gráfica dele, né, um gráfico de dispersão, né, comparando cada variável com o impacto que ele tem no X. Aqui lá do meu lado esquerdo tem esse gráfico aqui que mostra que tem uma relação direta entre as variáveis. E estatisticamente validado também, eu usei aqui uma correlação simples de Pearson, né, para comparar, né, cada um dos meus X e o impacto que ele tem no meu Y, né, quando a correlação é acima de 80%, a gente pode confiar que aquele X tem impacto no nosso Y, né? E aí, tendo essa certeza dessa influência, eu já vou direto, já sei qual a ferramenta que eu vou utilizar, né? Eu vou fazer a otimização dos resultados. Então, eu vou pegar lá, coletar uma série de dados do meu Y pareado com os meus X, né? Então, no caso aqui, eu coletei o X1, o X4, o X6, o X7, o X8, e vou traçar aqui uma reta chamada de reta de regressão. Aqui, no caso, estou usando regressão linear múltipla, né? E aí, quando eu faço esse cálculo, eu tenho aqui alguns coeficientes, né? De cada um das minhas variáveis, eu vou usar esses dados, aplicar na reta de regressão para fazer. Obviamente, né, eu utilizei aqui o Excel, né, o Minitab faz isso daí brincando. Eu sempre utilizei o Excel na minha carreira, então, para esse tipo de análise aqui, eu utilizo o Excel. Mas aí uma coisa que é importante, né, quando se faz essa análise aqui, você tem que fazer o cálculo dos resíduos, testar a normalidade dos resíduos, tudo isso aí foi feito nesse projeto, para garantir que a reta de regressão vai ser confiável. E aí, né, eu aplico esses coeficientes na minha regressão e fico brincando ali com os dados. Eu gosto de falar brincando, né, que você vai fazer simulação, né? No caso aqui, a gente simulou aqui vamos pegar aqui o X8 com 17, o X7 com 170, o X6 com 195, o X4 com 48, né? E dá um resultado no meu Y de 47,99. Eu falei, opa, isso aí é o alvo que a gente estava querendo buscar lá, né? Aí depois a gente vai refinando isso daí na reta, e aí traz, né, para um plano de ação. Opa, com base nessas informações, agora eu vou elaborar um plano de ação, né? Um plano de ação é alterar a especificação de cada um dos X, trazer esses resultados para o meu processo, coletar dados, validar esses dados novamente, né? Então, eu vou chamar as pessoas que participam do processo, fazer um brainstorm para propor essas soluções, priorizar aquelas ações que veio lá da matriz de esforço e impacto, priorizar as soluções da simulação estatística, né? Das simulações estatísticas vindo da reta de regressão, e implantar essas ações. Então, aqui eu fiz uma simulação, né? E a partir dessa simulação eu fiz uma proposta de mudança das especificações. Eu vou me ater aqui basicamente ao X8, que a gente descobriu que lá nos testes de correlação, né, e na interferência é o que mais afetava. Estabelecemos aqui, pegamos as especificações antigas dele e estabelecemos novas especificações. No caso do X8 aqui, a gente fechou bem a quantidade que o dosador ia ficar, a quantidade de tempo que o dosador ia ficar aberto, né, fechava e abria em milissegundos, baseado nessa reta de regressão. Fizemos isso daí, né, vamos parametrizar e aplicar esses parâmetros lá na fase de controle. E aí, legal, fizemos as simulações, testamos no processo, agora vamos avaliar se de fato o processo melhorou. Tem duas coisas que a gente precisa de fazer para verificar se o processo de fato está melhorado. A primeira delas é verificar a variação do processo, a variância. Eu não posso piorar a minha variação do processo, senão eu não melhorei meu processo. No máximo é manter a variação igual, né, se eu estou trabalhando para reduzir a média, né, não posso piorar a variação. Então, nesse caso aqui, a gente tem duas ferramentas para avaliar ela, né? A primeira delas é um teste aqui que a gente compara o intervalo de confiança de uma variável com a outra, né, do antes e do depois, né? Então, por essa linha aqui, a gente percebe que permaneceu praticamente igual, idêntica, né? A avaliação tem um dado estatístico aqui, o valor de P, né? Nesse caso aqui eu estou comparando para verificar se não houve alteração. O valor de P acima de 0,95 de 0,05 comprova que não houve alteração, e ainda vou lá na validação do teste da igualdade para verificar, né, estatisticamente, se não houve alteração, né, no valor do desvio padrão,
né? No caso aqui está confirmado, não alterei o desvio padrão. Aí vamos verificar a média, que é o que a gente estava buscando para melhorar esse processo, né? Então a média aqui, novamente, vamos usar, né, teste de hipótese, né? No caso aqui, vamos olhar apenas para o gráfico, nenhuma imagem vale mais do que 1000 palavras. Se a gente compara aqui a média do antes e do depois, né, a gente verifica que dentro do intervalo que as duas amostras nem se tocam, né? Isso é muito importante. E aí, estatisticamente, né, aqui no caso a gente está testando o contrário, a gente vai realizar o teste de hipótese, quando o P aqui é menor do que 0,05, é isso que a gente quer testar aqui as médias não são iguais, né? No caso aqui a gente testou a média é menor, né, do processo em relação ao outro, né? Isso comprovou estatisticamente que o processo melhorou. Lá atrás a gente comprovou que não houve alteração na variação, né? E aqui a gente comprovou que houve alteração na média, que é isso que a gente quer com a nossa melhoria. E aí vamos, né, comparar o antes e o depois dos processos, né? Como é que estava antes o nível de perda com o depois. Vou pegar aqui só o final aqui, né? A gente saiu de um ppm de 121 mil partes por milhão para 13.256, ou seja, uma melhoria global bem significativa, né? Excelente, eu estou rindo até hoje, né, com esse resultado. E aí vamos, uma outra coisa importante, lembra lá das premissas que a gente colocou que não poderia alterar a qualidade? Então, se fez uma avaliação do teste de qualidade, caso a avaliação qualitativa sensorial, né, com degustadores aprovados, com degustadores treinados, e aí se coletou várias amostras, vários testes para acompanhar e comprovou que não houve alteração sensorial significativa. Então, beleza, eu reduzi minha média, não piorei a qualidade do produto final. Maravilha. Aí vamos para uma outra parte importantíssima, tão importante quanto, né? Eu não posso, além de eu melhorar o resultado, não piorar a qualidade, ou melhorar a qualidade, melhorar o resultado e melhorar a qualidade, eu preciso de comprovar o resultado, né? E aí, com base nessa melhoria, né, que é uma tabela, eu não ler esse valor da tabela, mas a gente trouxe aqui uma redução de 7,75%. A nossa meta original era reduzir 1 miligrama, a gente reduziu 3,71 miligramas. Isso é muito significativo. Sabendo que cada miligrama custa 1 centavo, né? Se a gente multiplicar a quantidade de produção por mês, 6.300.000 unidades, né, vezes a redução de 3,71, né, dá uma redução mensal de R$ 233.481 no custo. Projetando para anualmente, né, 2.800.000 e uns quebradinhos. Né, uma melhoria muito significativa. Né? Então, legal, está comprovado. Isso a gente faz ainda dentro do processo de melhoria, porque se alguma coisa não melhorar, o resultado não for significativo, a gente tem que voltar lá na fase de análise e ver o que a gente deixou de fora para fazer a tratativa dele. E aí vamos, né, para a fase de controlar. É a fase, assim, que eu diria, de transição para o dono do processo. Ou seja, a gente vai trazer essa melhoria para o dia a dia das pessoas. Então, a primeira coisa, né, é fazer um plano de controle, definir as especificações de cada Y, de cada X, né, definir os parâmetros dele. Aqui tá vários dados aqui que são omitidos, são dados bem confidenciais, que a gente omitiu aqui, né, e treinar o pessoal a aplicar esses novos parâmetros de processo, né? E aí também uma implantação de um gráfico de controle para controlar aquelas variáveis críticas, né? Eu vou trazer aqui o gráfico de CEP do controle do Brix, ou da concentração final de açúcar, né? Para a gente acompanhar a evolução. Então, tem aqui uma carta de individual, um gráfico de CEP, onde eu comparo o antes e o depois para mostrar assim, olha, legal, a melhoria foi significativa. Se eu pegar a média do antes e do depois aqui, comparar, né, no gráfico que está à esquerda, que era o antes, da direita, a gente reduziu significativamente, e se observar, né, a variação também é mantida similar. E aí, vamos ponto-chave, né, que é para matar, né? A gente diz muito que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Nesse histograma aqui que eu estou mostrando aqui ao lado, né, a gente reduziu a média, né, para praticamente o limite inferior do histograma anterior. Então, quer dizer, foi muito significativo. E isso trouxe um resultado de um percentual, né, de redução de perda fora da especificação de 21 para 1,33
É uma linguagem comum, né, que se utiliza na indústria, melhorando tantos por cento. Mas na linguagem Six Sigma, né, a gente utiliza aqui a linguagem Sigma. A gente saiu lá de 0,78, né, para 3,72 Sigma, né, um nível bastante aceitável, muito bom mesmo. Saímos de uma média, né, de 50,45 para 46,74, né? E isso representou uma redução de 3,71 miligramas, né? Muito significativo. E aí, em dinheiro, que é o que importa depois no final de todo esse trabalho, né? A gente traz de novo aquela parte que a gente validou lá na fase de implantação, né? Traz ela aqui para rememorar, né, 2.800.000. Uma coisa importante quando você está fechando o projeto de Lean Six Sigma, né, durante um projeto sempre se aparecem dificuldades, se essas dificuldades você supera ela de uma forma ou de outra, aí você trazer aqui como a gente chama de lições aprendidas, né? O que aconteceu desse projeto aqui que foi bom e que foi ruim, né? Que a gente pode melhorar. No caso aqui um exemplo, né? Que houve falha de comunicação, né? Mas foi resolvido aí entre os turnos. E uma coisa bastante interessante é você trazer uma reflexão da aplicação para outros processos. Aí já sai aí o gatilho para novos projetos, né? Eu fiz isso ao longo da minha carreira muitas e muitas vezes. Eu trabalhava num projeto, né, e depois replicava o conceito, a ideia, aquele caminho para outros processos similares. Isso me ajudou muito na minha carreira, né? E é como é que eu vou dizer assim, uma dica que eu deixo para vocês levarem isso para vocês também, né? Aprender com as lições aprendidas e replicar os bons resultados para outros processos, né? Fico muito feliz de estar compartilhando com vocês. Espero que vocês, a partir dessas dicas, né, dica real, né, levem isso para o dia a dia, apliquem, compartilhar com os nossos alunos, com os nossos clientes, né, esse resultado. Fico muito grato de chegar nesse patamar, né, nós, Polo, enquanto instituições, e quero o sucesso de todos vocês. Muita gratidão, né, e que se realizem muitos projetos aí de Lean Six Sigma, né, e sejam bem-vindos, quem não conhece a Polo, para esse mundo do Lean Six Sigma, pode contar conosco também. Um grande abraço a todos e muito sucesso.